Boa tarde ou boa noite. Aqui nós começamos a disciplina com essa pequena revisão de genética. Embora muitos de vocês tenham já cursado a disciplina básica do curso de genética, eu recomendo a todos que deem uma olhada para rever os conceitos básicos e alguns aspectos que não são tão bem abordados como alguns de genética quantitativa. Então, por favor, vejam esse vídeo. Toda vez que se fala em genética, imediatamente nos associamos à figura de Gregor Mendel, que foi um monge austríaco que tinha como hobby fazer jardinagem e se dedicou a fazer cruzamentos de ervilhas de cheiro, além de outras plantas. Com esses cruzamentos, ele descobriu algumas leis da hereditariedade que variam muito bem para a situação que ele usou, que era de cruzar linhagens puras para uma determinada característica. O que seriam essas linhagens puras? Linhagens que só tinham aquele tipo de característica bastante estável. E com isso ele formulou suas duas famosas leis, das quais a primeira lei de Mendel continua bastante válida. Nesse esquema aqui nós temos a representação da primeira lei de Mendel. Aqui nós temos três linhas que representam cada uma das gerações. Na primeira geração, as ervilhas amarelas e verdes são provenientes de linhagens que foram cruzadas por muitas gerações até que só tivesse um tipo de ervilha. Quando você cruza a ervilha amarela com a verde, você só obtém a ervilha amarela. Agora, quando nessa geração você cruza esses descendentes daquele cruzamento híbrido, você tem uma segregação. Acontece uma proporção de 3 para 1, 3 amarelos para 1 verde. A interpretação de Mendel era de que haveria dois fatores, um fator Y maiúsculo de yellow, né? E a representação minúscula, Y minúsculo. Mendel concluiu que um dos caracteres era dominante sobre o outro, um dos fatores que caracterizava a cor. Então, com dois fatores ele podia explicar esse comportamento. Mendel pôde fazer isso porque ele teve um treinamento formal em probabilidades. Então ele conhecia as leis binomiais. Ao contrário de Mendel, Francis Galton é muito menos conhecido como um dos fundadores da genética. E isso aconteceu porque o tipo de caráter que ele estudava eram os caracteres quantitativos, ou seja, aqueles que podiam ser medidos, como peso, altura, etc. E ele verificava o que existia de comum entre os valores, entre os pais, filhos e entre diversos tipos de pessoas aparentadas, e descobriu algumas leis. Nesse gráfico está representada uma das leis descoberta pelo grupo de Galton, que é a lei da regressão para a média. Aqui, nesse gráfico, nós temos no eixo horizontal o valor dos pais e no eixo vertical o valor dos filhos. Esses pontos, cada um dos pontos é um par entre a média dos pais e o valor nos filhos. Se o valor nos filhos fosse igual ou tendesse a ficar igual ao valor dos pais, eles estariam situados próximos a essa linha azul, a 45 graus, em que o valor dos filhos seria igual ao valor dos pais. Mas não, isso não acontecia. Com a maioria dos caracteres, o valor dos filhos, quando os pais tinham um valor superior, ele era menor que a média. E quando o valor dos pais era inferior à média, o valor dos filhos era maior que o do valor dos pais. Então existia, segundo Galton, uma tendência para regressão para a média populacional, uma regressão no sentido de volta ao passado. O começo do século XX foi palco de uma das maiores disputas científicas da história da genética.
por um lado você tinha os mendelistas e por outro lado você tinha os galtonistas. Os mendelistas, eles enfatizavam uma herança particulada para caracteres qualitativos. Os galtonistas, eles enfatizavam uma gradação em que você teria tendências a coisas que pudessem ser quantificadas. O próprio Mendel, no seu trabalho de 1865, ele já tinha observado uma possibilidade de que os caracteres que tinham uma gradação, um gradiente, eles poderiam também ser explicados pelos fatores que ele tinha descoberto, que ele tinha postulado. Nessa figura, nós temos um exemplo de um caráter simples, que é a cor de flores, que pode ser desde o vermelho vivo até o branco, passando pela gradação de rosa, e isso daí pode ser explicado por um único par de alelos, em que você tem o fenômeno da codominância, ou seja, você não tem aquela dominância que tinha sido verificada por Mendel. Quem finalmente resolveu a questão de que as duas genéticas, a genética de Galton e a genética mendeliana, podiam ser duas faces do mesmo fenômeno, foi um estatístico, um matemático inglês, na verdade ele era matemático, ele que fundou a estatística, que resolveu essa questão fazendo a integração das duas genéticas. Isso foi feito num trabalho de 1918. Tem um fato curioso aqui, que o trabalho teve dificuldades para ser aceito e ele acabou fundando uma revista científica para conseguir publicar o seu trabalho, que realmente revolucionou a genética no começo do século XX. Embora no artigo de Fischer tivesse todo um tratamento matemático formal, aqui nós representamos nessa figura a ideia que tem por trás das ideias de Fischer. Fischer imaginava, assim como Mendel já tinha feito, né, que você poderia ter vários fatores atuando para o mesmo caráter. Por exemplo, vários genes espalhados pelo genoma que alteram, por exemplo, a altura. Então você tem aqui um cruzamento de um triplo heterozigoto com outro triplo heterozigoto, produzindo toda uma segregação que gera uma curva de distribuição contínua, mostrando que realmente um caráter contínuo poderia ser influenciado por vários fatores mendelianos. Com a ideia de vários fatores atuando sobre o mesmo caráter, você teria qualquer tipo de gradação dependendo do número de fatores que estão influenciando o caráter. Quanto mais fatores com codominância, ou seja, sem que nenhum prepondere sobre o outro, você teria uma suavidade completa. Nesse gráfico é possível ver como a curva de distribuição se torna cada vez mais suave, como crescem o número de fatores que estão influenciando o caráter. Nessa foto, foi pedido que os estudantes da Universidade de Connecticut, uniformizados conforme seu gênero, ocupassem a plaqueta, ocupassem a linha que existe atrás da plaqueta com a altura. A altura está em pés e polegadas. Então, por exemplo, 5,5 é 5 pés e 5 polegadas e assim por diante. Então, o que a gente pode observar nessa figura? Que você tem um componente que realmente altera, que é o sexo, o gênero biológico, né? A presença de XX ou XY. Agora, existem, claro, outros fatores, porque você tem aí mulheres muito mais altas que muitos homens e homens mais baixos que muitas mulheres, claro. Então, podemos concluir que você tem complexidade em muitas situações
de como que os genes atuam e eles podem interagir para determinar um caráter. Isso daí, nesses tempos atuais, é preciso tomar cuidado, né, com sexismos e coisas e tal. Então, sexismo seria você julgar uma pessoa, a altura de uma pessoa, né, por exemplo, sabendo simplesmente o sexo, e essa figura mostra que você erraria bastante se fizesse isso. Cabe aqui também uma revisão ultra rápida sobre estatística descritiva. Aqui estão dois parâmetros representados nesse gráfico que mostram as propriedades de uma distribuição. Os dois, existem outros parâmetros, mas eu vou destacar os principais, que é a média, que mostra qual é a tendência central da distribuição, e tem a variância, que mostra o quanto que os valores reais estão diferentes da média. Quanto mais próximos eles estiverem da média, menor vai ser a variância. Quanto mais dispersos eles estiverem na curva, nessa curva simétrica, maior será a variância. Note que a variância está representada como sigma ao quadrado. Esse valor sigma ele tem uma natureza geométrica. A distância do ponto médio até o ponto em que a curva faz a mudança de curvatura de convexa para côncava, se a gente está indo da média para trás, significa que a distância dessa média até o ponto de deflexão da curva. Então esse é o valor do desvio padrão. Tá? A variância é o quadrado desse desvio padrão. Então sigma é o desvio padrão e a variância é sigma ao quadrado. Aqui tem como se calcula a média e a variância de uma distribuição. Esses cálculos podem ser feitos a partir de dois sistemas. O primeiro usa cada valor individual e o outro usa a distribuição, ou seja, você agrupa os valores em classes. Então, no caso de usar cada um dos valores, a coisa é direta. No caso de usar classes, tem uma diferença aqui que você usa não o valor da média, mas o valor do ponto médio de cada classe. Por exemplo, se uma classe vai entre 60 e 62, então o valor médio é 61. É só um detalhe, mas as distribuições vão ser muito importantes nessa disciplina, então é bom para quem não tiver familiaridade com esse tipo de coisa, média, variância e tal, é bom dar uma estudada, isso daí é muito útil para o desenvolvimento da disciplina. A variância tem umas certas propriedades que são muito úteis para a genética. Uma das propriedades interessantes é que as variâncias elas podem ser somadas. Então você pode classificar a variância total de uma amostra em variâncias causadas por diversos fatores. Então, no caso de você ter um gene que altera uma característica quantitativa qualquer, você pode verificar o valor médio de cada um desses genótipos e calcular o que da variância se deve a esses genes. Então, a variância total em genética é chamada de variância fenotípica, ou seja, que é do fenótipo, da característica que você mede diretamente. A variância genética é aquela parte da variância fenotípica que é causada por um fator genético qualquer. No caso daquela distribuição que nós já vimos dos estudantes, nós temos aqui claramente um componente genético, né, que é a presença dos cromossomos sexuais X e Y, mas você tem outros fatores não genéticos e outros fatores genéticos atuando. Então, essa variância fenotípica total é a variância de todos os indivíduos, não importa o sexo, e a variância genética, assim, causada pela presença de X e Y, ela pode ser medida de cada um dos grupos conforme o gênero da pessoa. Quantitativamente, os alelos em um loco podem ter vários tipos de efeito. Um desses efeitos é o efeito aditivo. Aqui está uma representação linear
em que você tem um valor para um homozigoto, que é o azão-azão, você tem um valor para o outro homozigoto, que é o azinho-azinho, e você tem o valor do heterozigoto, que é exatamente intermediário entre os dois homozigotos. Como nós vimos, não é alguma coisa completamente determinística. Eu estou pegando todos os indivíduos que eu tenho da amostra, que são azão-azão, faço a medida, todos os indivíduos heterozigotos azão-azinho e faço a medida, e faço a mesma coisa com o outro homozigoto azinho-azinho. São as médias que vão determinar o efeito. Se você tem o heterozigoto como intermediário, você tem um efeito aditivo daqueles alelos nesse loco que está sendo considerado. Existe dominância, ou melhor, dominância completa, quando o valor do heterozigoto é igual a um dos homozigotos. Isso daí eu estou falando novamente em valor médio. Se todo mundo que é heterozigoto tem o mesmo valor que todo mundo que é um dos homozigotos, a gente pode falar em efeito dominante. Além dos efeitos aditivo e de dominância, nós temos também a situação intermediária. Nesse caso, o heterozigoto ele não é nem igual à média dos valores dos homozigotos e nem é igual a um dos homozigotos, mas ele está a meio caminho, ele tende a ficar mais próximo de um dos homozigotos. Então, a isso nós chamamos de efeito parcialmente dominante. Outro aspecto que nós precisamos rever antes de começar a disciplina diz respeito ao comportamento dos alelos e genótipos nas populações. Esse princípio ele foi estudado por Hardy e Weinberg, um inglês e um alemão, que publicaram seus resultados em 1908 de forma totalmente independente. Eles descobriram que existe uma lei binomial por trás da proporção de cada um dos genótipos com relação à proporção dos alelos que existem na população. Segundo esse princípio chamado de Hardy-Weinberg, a proporção dos genótipos, homozigoto de um tipo, homozigoto de outro ou heterozigoto, depende de como que os gametas se associaram. No caso, estão representados aqui como óvulos e espermatozoides. Então você tem espermatozoides de duas cores, óvulos de duas cores, eles se juntam conforme a proporção deles. Tem gente que chama de lei de Hardy-Weinberg, mas um professor meu dizia que devia de ser lei de Newton, né? Porque o Newton que estabeleceu os princípios do binômio. Nós podemos verificar se uma amostra de uma população com relação a um loco gênico se encontra no equilíbrio de Hardy-Weinberg, primeiro calculando a frequência dos alelos. Então, como que é feito isso? Cada indivíduo homozigoto tem dois alelos A. Cada indivíduo heterozigoto só tem um alelo A, maiúsculo. E o outro homozigoto azinho não tem nenhum dos alelos A maiúsculo. Então nós calculamos, no caso a frequência do azão é 2 vezes 365, porque cada indivíduo azão tem dois alelos azão, mais 470, que são indivíduos heterozigotos que só tem um, dividido por 2000, porque existem 2000 alelos amostrados nessa população. O resultado dessa conta é 0,6, que é a mesma coisa que 60%. Se fizermos isso para o alelo azinho, vai dar 0,4, sempre notando que 0,6 mais 0,4, ou qualquer soma de alelos de uma população, sempre tem que dar 1, porque nós amostramos a totalidade dos alelos da amostra. Sabendo-se as frequências alélicas, nós podemos determinar qual seria a população que estaria em equilíbrio de Hardy-Weinberg com esses mesmos valores de P e Q. Então, nesse caso, nós fazemos a conta. A probabilidade de ter um indivíduo azão é simplesmente a multiplicação da frequência do alelo azão, que é 0,6,
por ele mesmo. Então 0,6 vezes 0,6, 0,36. Em 1000 indivíduos nós teríamos que ter 360. Para heterozigotos seria 2 vezes a valor da frequência do azão vezes o valor da frequência do azinho, porque você pode ter heterozigotos azinho, azão e azão, azinho, né, porque seriam as duas combinações possíveis, e a mesma coisa do quadrado para o outro alelo. Então, nesse caso, você tem a população que estaria em equilíbrio diferente da população para a qual você calculou esses valores de frequências alélicas ou frequências gênicas, certo? Então ela não está exatamente em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Para saber se isso é aceitável do ponto de vista estatístico, poderíamos aplicar um método estatístico no caso de comparação de proporções. Um deles é o teste de Chi quadrado. Nesta tabela aqui representada, cada linha corresponde a uma população com proporções diferentes de genótipos, azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho, que têm uma característica em comum. Todas elas têm as mesmas frequências alélicas, 0,6 para azão e 0,4 para azinho. O que difere é como que esses alelos estão arranjados nos genótipos. Nos números, nos valores de cima, nós temos as populações com os alelos mais concentrados nos homozigotos. E na última população tem a maior concentração possível de heterozigotos, dos alelos em heterozigotos. Você não pode ter 100% de heterozigotos numa população com frequências alélicas 0,6 e 0,4, porque se você tivesse 1000 indivíduos heterozigotos, as frequências seriam diferentes, seriam 0,5 e 0,5. Tá? Então, essa única população destacada é a única que está exatamente em equilíbrio de Hardy-Weinberg. São possíveis, aqui nesse caso, 401 populações diferentes, com 1000 indivíduos que possuem as frequências de azão e azinho 0,6 e 0,4, respectivamente.